Som da rede, a força do chute, ouvir isso de forma perfeita na TV talvez seja o que mais me empolga na Copa do Mundo. E talvez uma das coisas que mais me entristecem quando a gente volta pra borracharia depois. Mas eu preciso te contar uma coisa sobre esse som. O barulho que você tá ouvindo não é exatamente o barulho que vem do estádio. É uma construção. Tem gente montando essa narrativa e essa mixagem ao vivo enquanto o jogo acontece. E às vezes, no caso dessa Copa especificamente, as pessoas nem estavam no estádio. No começo da Copa eu fui atrás do mapa de microfones e áudio das partidas e, cara, eu achei umas coisas muito maneiras e muito interessantes que eu queria compartilhar. E quanto mais eu ia atrás, mais eu percebia que tinha uma engenharia bizarra por trás e, cara, é tudo muito incrível, mas no final tem um pulo do gato que você nunca vai esperar. Então vamos por partes. A base de qualquer transmissão de futebol ou de qualquer esporte é muito simples. Um kit padrão de microfones. Número 1, aqueles microfones de campo. São aqueles microfones espalhados ao redor do estádio, no gramado, que os caras chutam de vez em quando e ficam meio putos com ele. Eles normalmente capturam o chute, o apito, o som da bola no geral. E 2, os microfones acoplados nas câmeras. Eles seguem exatamente o que a câmera tá seguindo e tudo que ela capta, ele capta também. Até aí, mano, nada de outro mundo, tá ligado? Isso é o padrão, café com leite e arroz com feijão da indústria, tá ligado? Só que o fator uau não tá aí, tá na outra parte desse vídeo. O futebol ele encontra um problema de áudio que os outros esportes não enfrentam direito, que é o fato do campo ser muito grande. E a parte que as pessoas não pensam muito sobre ou simplesmente ignoram é que o microfone ele não tem zoom. Quando você tem uma câmera e ela está distante, você tem uma lente muito grande. Quando você tem uma câmera e você está muito perto, você tem uma lente que capta ela de forma mais aberta. Mas o microfone, cara, se você estiver com ele muito longe, ele simplesmente não vai captar. E se você estiver com ele muito, muito perto, ele vai ter alguns problemas de áudio. E o problema do microfone é que se você estiver muito distante, ele vai captar todo o entorno do objeto que você está tentando capturar até chegar aqui na captação. Então o problema real é como é que você capta o áudio de uma coisa que está se movimentando o tempo todo ao redor de um campo enorme? E a resposta é muito simples. É só você ficar com microfones em todos os lugares ao mesmo tempo. E cara, é particularmente aqui que a Copa fica muito maneira e tudo fica muito mais interessante. Porque além dos microfones padrões e dentro das câmeras, eles também têm arrays de áudio ao redor do estádio inteiro, pegando a torcida, pegando o nível do gramado, pegando toda a atmosfera do estádio em conjunto, com diversos microfones. O que significa que qualquer coisa que tiver dentro desse range, eles vão captar. Mas aí vem o pulo do gato real, a parte que muda tudo e que faz a Copa do Mundo ser a Copa do Mundo, tá ligado? Você tende a achar que quanto mais equipamento, mais áudio, mais volume, mais microfone, é isso, mais técnica. Eles querem fazer o ambiente se tornar mais alto. Mas não é bem assim. A ideia é fazer você sentir a atmosfera do estádio e a atmosfera do jogo, não exatamente tudo muito alto. E tem uma diferença gritante entre essas duas coisas. Mais alto é volume, atmosfera é escolha. Atmosfera é você ouvir o estádio inteiro gritando e ainda assim você conseguir ouvir o toque da bola. É você sentir o silêncio da torcida alguns segundos antes do pênalti ser batido, que na verdade não é um silêncio, é todo mundo segurando a respiração pra poder, cara, ou gritar muito felicidade ou gritar muita tristeza junto. E o Tim Stapleton, que é um dos rapazes responsáveis pela engenharia de mixagem, né, do áudio de algumas partidas da FIFA, definiu isso tudo de forma que eu não consigo tirar da cabeça. Para ele, a atmosfera da Copa do Mundo é a torcida que tá fazendo. E é a torcida ali naquele momento que faz com que aquele jogo especificamente não seja um jogo qualquer de fim de semana. E ele menciona especificamente que dá para ouvir que aquilo é especial, ou seja, ouvir que aquilo é especial. Não ver o jogo, não ver a emoção, ouvir a emoção. E o objetivo deles com isso tudo é transformar o áudio num ativo narrativo da partida. O som acompanha e ele conta a história também. E aqui é exatamente onde está a coisa mais foda possível que eu descobri, que é o seguinte: conforme a bola é tocada, conforme a jogada avança pro ataque, você é levado pros microfones mais perto da ação. Então significa que, o som te acompanha e o som te puxa junto com o lance. Então é por isso que às vezes a gente tá... Cara, tudo tá acontecendo e a gente ouve o chute de uma forma
cara, estrondosa. A gente ouve a rede balançando de uma forma estrondosa também, porque uma pessoa tava ali pra te levar pro microfone mais perto da ação. Sim, mano, uma pessoa tava ali fazendo isso. Uma pessoa ao vivo, em tempo real, escolhendo a cada segundo qual microfone que você vai ouvir, que a gente vai acompanhar. E isso é incrível, cara. Eles fazem uma mixagem ao vivo, um corte de áudio, igualzinho ao corte de câmera que você tá vendo, entendeu? Durante toda a partida. Só que essa é a parte injusta, porque quando ele é bem feito, ele é invisível, tá ligado? A parte que eu não esperava é basicamente que a mixagem, toda a engenharia de áudio não tá sendo feita exatamente dentro dos estádios. Todo sinal de microfone ele tá viajando pela rede, sai do estádio e vai até o centro de transmissão, entendeu? E é lá, nesse centro de transmissão, que a mixagem toda tá sendo feita. Agora pensa comigo nisso tudo. A pessoa que decide o que você tá ouvindo não é exatamente a pessoa que tá lá no estádio ouvindo o que você tá ouvindo. Montando a sua experiência de um evento que tá acontecendo a milhares de quilômetros, às vezes, do lugar que ela tá. E essa mixagem vai pro mundo inteiro, cara. Bilhões de pessoas ouvindo a mesma coisa, escolhidas por uma equipe. O que motivou esse vídeo é que você tende a achar que o que é mágico da Copa é o fato deles terem muito dinheiro, deles terem muito equipamento, deles terem técnica. Só que na verdade não é, entendeu? Na verdade tem uma pessoa ali escolhendo, tem uma pessoa em tempo real escolhendo o que você vai ouvir, entendeu? O futebol é o mesmo de sempre, tá ligado? Tem 11 contra 11 correndo atrás de uma bola e a diferença é que, na verdade, tem alguém construindo essa história pra você. Então tem um jogo de narrativa, tanto no áudio quanto no vídeo. E aí eu decidi tirar algumas coisas disso tudo que eu levei pra mim como um aprendizado, como tudo que eu faço na minha vida. Número 1, cara, o equipamento ele vai resolver a captação, tá ligado? Ele não vai resolver a decisão. Eles têm o melhor arsenal de microfone do planeta e ainda assim eles decidem botar o controle disso tudo na mão de uma pessoa. Você comprando um microfone melhor, um equipamento brabo, cara, não conserta um vídeo onde você não sabe decidir o que é importante gravar, entendeu? 2, o que você decide tirar é tão importante quanto o que você decide colocar no seu áudio, no seu vídeo. Assim como editar, cara, mixar também foi uma escolha pra esse cara, entendeu? E assim como ele decide colocar um microfone, ele decide não colocar outros 45 microfones. Então você percebe, na sua timeline é a mesma coisa, tá ligado? Você não tá adicionando ou retirando alguma coisa, você tá escolhendo o que a pessoa vai ignorar e o que a pessoa vai ver. Ou nesse caso especificamente, ouvir, tá ligado? E 3, é a parte mais cruel e injusta disso tudo, da nossa profissão, é que, mano, ninguém termina o jogo dizendo, caralho, que mixagem de áudio pica foi essa? Caramba, meu Deus, que áudio muito maneiro, assim, eu ouvi tudo. Talvez algumas pessoas mais nerd que percebem mais, eles vão notar que a mixagem tava diferente, que o áudio tava diferente. Mas, cara, as pessoas vão dizer que o jogo tava emocionante, tá ligado? E é isso, o trabalho invisível é o trabalho bem feito, tá ligado? E é exatamente por isso que ele é tão difícil de ser cobrado. E, cara, não é à toa que a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do planeta, tá ligado? Não pela bola, mas assim, pela quantidade absurda de pessoas construindo, camada por camada, a coisa que você acha que simplesmente está acontecendo. Entendeu? Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo que é muito difícil você fazer uma coisa parecer simples. E cara, eu acho que é exatamente isso, sabe? Nesse domingo tem final, mano. E se você assistiu esse vídeo depois da Copa, você pode rever algumas transmissões. Mas, cara, se você quiser mesmo ouvir isso tudo, reassiste um jogo que você vai entender o que eu tô falando. Quando a bola bater na rede, num gol, você vai ter ouvido a escolha de uma pessoa de ter colocado esse microfone pra você ouvir, tá ligado? Surreal, mano. E se você curte esse tipo de conversa sobre vídeo, a gente tem uma comunidade lá no Discord, totalmente de graça, pra gente continuar essas conversas que a gente tem aqui no YouTube. Se você quiser fazer parte, acessa o link aqui na descrição, curte o vídeo, se inscreve no canal. E é isso, se você quiser saber por que eu parei a minha agenda de edição inteira por uma semana pra fazer edit de Copa que ninguém me pagou pra fazer, aí isso é uma coisa pro próximo vídeo, tá ligado? E é isso, mano, eu acho que tá entregue, tá ligado? A gente vai voltar, mano, a gente tá voltando pro YouTube. Ei, você aí que está assistindo nesse exato momento, a gente tá voltando no YouTube, eu peço
unicamente um voto de confiança pra você acreditar nessa pessoa aqui que vos fala que, cara, tá vindo aí, tá ligado? É isso, mano. Tô feliz. Tô feliz com o cenário novo, tô feliz com a luz. Vai ser legal.